História é emoção. Aqui é nós. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso podcast. Como a gente fala sempre, o nós é história, é política, é emoção, é inspiração. E para inspirar a gente nessa noite de terça-feira, vai estar aqui comigo um querido amigo, ele que é treinador comportamental, também gestão emocional e planejamento de vida, formado em processo de dados e especializado em planejamento pelo IMAM, consultoria de treinamento Supply Shine, depois ele vai dizer se o nome é esse mesmo, e desenvolvimento organizacional em São Paulo. Ainda jovem, se dedicou às suas paixões, à comunicação, ao processo criativo, estudo de comportamento e tendências que impactariam instituições religiosas, empresas, profissionais e sociedade. Possui mais de 2 décadas de experiência em planejamento estratégicos, desenvolvimento, planejamento estratégico, desenvolvendo suas atividades nas áreas industrial, ministerial e multinacional. Ao longo de sua trajetória, foi responsável pela coordenação de núcleo de planejamento e controle de produções do Grupo Unigel e diretor-presidente da Limpec, Limpeza Pública de Camaçari. Hoje, aliado ao trabalho burocrático em gestão pública, segue com treinamento, compartilhando vivências em diversas salas de palestra do país, transformando vidas através da vivência motivacional, das experiências com Deus e da vontade de dividir o caminho até uma mente próspera e saudável. Nessa noite a gente vai conversar aqui com meu querido amigo André Anjos. Seja bem-vindo, meu irmão. Meu amigo Edivaldo Júnior, prazer enorme estar aqui com você. Quero agradecer o convite, abrir esse espaço aqui bonito. Nós, podcast, estamos juntos e vamos juntos. Vamos nessa, né, velho? Agradecer também ao Emerson, que é um irmão, um amigo que eu tenho um carinho enorme também pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês. Às vezes eu vejo vocês aí fazendo essa introdução, né? E aí sempre me vem na mente aquela frase, agora eu esqueci aqui o autor, que diz que você precisa dominar todas as teorias, né, todas as técnicas, todas as ferramentas, mas quando você se encontrar diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Amém. Então a gente fica, né? O que depende de todas as ferramentas que tem? Todo o conceito, toda a cultura, todo o conhecimento. Diante de um ser humano, você precisa ser exatamente como o seu ser humano é. E essa frase sempre me vem assim, não é bem nessa linha que eu, na essência, né? Mas eu sei que é domine todas as teorias e enfim, diante de uma alma humana, Seja humano também, seja né? apenas outra alma humana. Que bacana. Isso é Né? muito bacana, muito profundo, né? Simples e profundo, né, André? Simples e profundo. André, a gente tem aqui, nessa perspectiva a gente sempre tenta conversar com as pessoas, mas entender quem é essas pessoas, né? A gente acredita que sabendo um pouquinho de como foi a infância, a juventude, a formação familiar, porque a gente entende que isso é fundamental e assim a gente consegue, o público até que está em casa também nos assistindo, conseguir desenhar o caminho que essa pessoa Sim. trilhou, né, traçou na sua vida. E eu sempre gosto de saber como foi a infância, né, como foi a infância de André Anjos. Cresceu com a família, nasceu em Camaçari, cresceu no bairro, em que bairro cresceu, migrou de um bairro para o outro, porque morei no Satélite e depois estou aqui no Natal, né, até hoje. Não sei se vou migrar para outro lugar. Mas aí eu não sei qual a sua experiência, né? Maravilha. Eu nasci em Itabuna, na verdade eu digo que eu apenas nasci em Itabuna, né? Estou aqui desde 2 anos de idade, morando no mesmo lugar ali na Gleba A. Ah, que Então, ao bacana. longo desses últimos 43 anos, partindo agora para 44. Então, desses 46 anos que eu tenho, 44 já vão aqui a história dentro de Camaçari, né? Então, 2 anos cresci com minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, uma família muito grande. A família grande é uma família É, imensa mesmo assim? família, no total, aí nós somos 11 filhos, né? Então, eu tenho 10 irmãos. E ao longo dessas histórias, é uma família muito unida, unida no momento da dificuldade, unida no momento de alegria, dos prazeres, da conquista. Então, o que eu tenho hoje, eu sempre atribuo sobretudo a Deus, né, que é o criador de tudo, de todas as coisas, e aos meus pais,
e aos meus irmãos. Então, a nossa família, ela é a base de tudo. Eu costumo sempre dizer que a família é a célula máter de uma sociedade. E é bom você falar sobre isso. Eu, assim, eu adoro ter irmãos, né? Eu não tenho tantos irmãos como você, mas acho muito massa ter irmãos. Eu tenho uma filha só e eu fico pensando em que momento da vida eu vou ter que ter um outro filho para ter um irmãozinho, porque eu acho que é uma experiência fantástica você ter irmão. E dado esse gancho que você fala da importância da família, né? Que você, apesar de ser uma família grande, é uma família muito unida, porque geralmente as famílias grandes, o problema, né, é vasto, é gigantesco, porque é muita mente diferente vivendo em um espaço pequeno. Você acha que a nossa sociedade hoje tem a falta da família? Você acha que é um problema para as coisas que a gente acaba observando no dia a dia, na vida das pessoas, na formação do Perfeito, jovem, do perfeito. adolescente? Olha, Júnior, a família independe da quantidade, né? Do número, do volume. Então, a família, para mim, ela está muito mais ligada à sua base comportamental, emocional. O que muitas das vezes nós estamos pressionando e sendo pressionado cada vez mais é que a gente desenvolva, que a gente estude, que a gente cresça. Só que essa preocupação emocional nós não temos com os nossos filhos, né? Acho que a maioria da sociedade. Eu estou falando aqui, não queria generalizar. Eu tive pais, eu tenho pais, né? Meu pai faleceu domingo retrasado, então ontem fez 8 dias. Mas eu me lembro, em todos os momentos da nossa infância, meu pai sempre estando presente para nos orientar o caminho melhor a seguir. O que hoje falta na sociedade? Falta uma estrutura equilibrada dos pais para conduzir os seus filhos. Porque muitas das vezes nós estamos numa correria louca, que a gente precisa atender várias demandas, não temos tempo para orientar, para educar os nossos filhos, terceirizamos isso, tá? E essa terceirização nem sempre ela é benéfica, nem sempre Verdade, você vai encontrar uma pessoa que vai entregar o amor que você entregaria para os seus filhos verdade. e nem vai cumprir o seu papel. Por mais amor que essa pessoa tenha, por mais dócil que essa pessoa seja, por mais equilíbrio que essa pessoa possa distribuir, talvez ela não vai ser tão importante quanto o papel do pai e da mãe. Então eu tive pai e tenho mãe que foram sempre presentes nos momentos mais decisivos da minha vida. E isso, para mim, faz toda a diferença numa sociedade. Fez toda a diferença para a minha vida. Né? Você é um cara super inteligente, assim, um cara, né, bem culto, não culto na perspectiva de alguém que lê muitos livros e tal, não na ideia de culto de ser alguém Sim, que sim. tem cultura, né, que tem uma cultura superior a de alguém, não nesse sentido, mas do culto de um cara que é antenado, é um cara que tem um olhar sobre a vida, sobre as coisas da vida, um olhar muito fraternal, um olhar muito, muito bom sobre as coisas. E assim, como foi a sua infância? Você estudou em escola pública? Você estudou em escola particular? Como foi a sua infância? Você estudou em que escola aqui Minha na cidade? infância toda na rede pública. No ensino, primeiro 4 anos. Bom, eu sei que foi no Rito Edgar Santos, Da Santos, depois o Mascarenhas, depois o Laurita. Então, até o ensino médio todinho na escola na pública. escola pública. Escola pública. E como é que você começou a dar, já da escola pública, sei lá, você na adolescência, você já tinha esse olhar sobre as coisas, já tinha essa perspectiva que você tem hoje, ou foi uma coisa que surgiu mais na fase adulta? Porque eu, assim, particularmente, eu no ensino médio já, eu já despertava, eu já tinha um olhar para aquilo que eu faço hoje, né? Eu lembro até que eu pensava, na verdade, em ser economista, Que legal. porque eu lia um jornal, eu lia a revista Veja, eu não assinava a revista Veja, não tinha grana para comprar a revista, só que eu tinha um amigo da família que, por incrível que pareça, era o mesmo nome que o meu, ele assinava, ele era um petroleiro aposentado, ele assinava a Veja e depois que ele lia, ele me emprestava para ler. Ah, que legal. Então eu tinha não sei quanta revista Veja em casa que eu lia, né? Revista Veja. E lembro que em uma dessas revistas tinha matéria de um economista indiano que fez um trabalho de economia solidária na Índia e ajudou a mudar a vida de várias pessoas naquele país. Eu me encantei com aquilo. Eu falei, poxa, é isso aí que eu quero ser, porque se eu for economista, eu vou ajudar um bocado de gente. Então eu pensava, né, que ser economista era o caminho para poder transformar a vida das pessoas.
esse seu olhar de conectar pessoas, de transformar vidas, de conectar vidas, de iluminar a vida das pessoas, é uma coisa que já veio na juventude, Sim, sim. né? Você falou de assinatura de revista, meu pai sempre teve muito contato com a natureza. Então tinha as rocinhas dele, né, os terrenos. Ele todo domingo de manhã assistia o Globo Rural e tinha assinatura do Globo Rural e tinha algumas outras assinaturas de outras revistas. Então era muito leitor. Todos os dias de manhã ele tinha que ler Tribuna da Bahia e Jornal à Tarde. Depois disso ele pegava a agenda dele, escrevia toda a demanda da rotina dele diária. Tinha um cantor do hino cristão, ele fazia isso. Tô acompanhando aqui de 6 da manhã, viu? E ele vinha até a hora de tomar o café e preparar para sair. Então ele tinha um olhar muito abrangente das coisas. E ele compartilhava eu ouvia muito isso, né, com os meus irmãos, com minha mãe, essa forma de olhar e de interpretar as coisas. Pois ele aí já com o tempo, né, ele passou a ser presidente da Associação dos Moradores lá do nosso bairro, foi presidente por 16 anos consecutivos. Então eu via muito dessas discussões, desse olhar amplo da comunidade, do próximo, dessa coletividade. E isso para mim era algo que era totalmente normal, tanto quando as pessoas falam, poxa, como é que você se comunica tão bem assim que você fala? Eu via muito meu pai se comunicando, sempre via meu pai falando, sempre via meu pai participando de reuniões. Então, veja a importância, tá, Júnior? De ter os pais presentes. Às vezes nós não entendemos, mas nós estamos modelando alguém inconscientemente. Sua filha vai te modelar. Ela é um modelo seu ou de alguém que exerce influência sobre ela. E isso acontece de forma totalmente inconsciente. Depois que meu pai faleceu, eu tive que pegar cuidar dessa parte burocrática, né? Cartório, cemitério, aposentadoria. Então, todo esse trâmite burocrático a gente teve que acompanhar para fazer os ajustes, né, necessários. E eu percebi como as coisas dele eram tudo muito organizado. Tem papel de 1973. Cara, Eu ia tirar uma foto hoje para postar no Instagram. Ele foi candidato a vereador em 1900 e não sei quanto. E tá lá a foto dele ainda pelo PFL, entendeu? Então tudo isso eu vejo hoje a minha forma de organizar as minhas coisas. Claro que agora nós estamos em outro advento de claro, é tecnologia, verdade. mas eu tenho um comprovante, eu tenho documentações, digitalizações desde 2008. Nós estamos aí 15 anos aí, tudo meu muito bem organizado. Você entra na pasta do notebook, eu tenho lá o que é fotos, o que é vídeo de cada viagem, de casamento, de despesa, disso aqui. E isso eu falei, poxa, como é que você modela algo? Eu não fui ensinado para isso. A gente não é ensinado dentro da escola para fazer essas coisas. Você está Isso é modelando, fundamental, né? você está modelando alguém. Isso é fundamental. Essas coisas que você traz nesse seu trabalho que você traz, a gente vai aprofundar um pouco mais desse trabalho seu, mas você traz essas questões, né, de ensinar as pessoas como as pessoas organizar melhor a sua vida, a sua agenda, financeiramente as suas coisas. Também, também. Hoje eu costumo dizer que tudo é emocional. Hoje eu vi um vídeo eh, no Instagram de um amigo meu, e aí a pessoa que estava lá estava inclusive falando que a gente não poderia confundir a nossa espiritualidade com a nossa emocionalidade, né? As nossas emoções. E aí é interessante quando ele fala isso, porque às vezes nós confundimos nossas emoções. A gente nem sabe se o que eu estou sentindo aqui agora é alegria, é euforia, é tristeza. Às vezes um misto de emoções eu pergunto, o que você está sentindo? Às vezes você não consegue nem identificar. Verdade. Então, identificar o que você está sentindo a partir da pesquisa mesmo das suas emoções é fundamental. Então, tudo nosso é emocional, totalmente emocional. Quando eu digo que tudo nosso é emocional, a gente precisa ter a clareza de entender o que é espiritual, do que é emocional, do que é físico. Eu fiz a questão de falar desse amigo meu, porque essa pessoa que estava lá falando no Instagram ele diz o seguinte: que os frutos do espírito é amor, é bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Poxa, você é conhecido como cristão a partir dos frutos do Espírito, não a partir dos movimentos ou das sensações que você tem no corpo físico, entende? Então, é, é, você é identificado como cristão quando o seu comportamento é igual ao de Cristo, entende? E Cristo também viveu essas emoções.
Ele sentiu fome, ele sentiu frio. Em algum determinado momento da vida dele, ele ora ao Pai e diz: Pai, passa de mim esse cálice, como se ele dissesse bem assim: Bom, eu não queria viver isso. Talvez isso para mim me gera medo, gera essas sensações que passam agora na minha cabeça. Logo em seguida ele diz assim: Mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Né? Porque ele entendia que tinha um propósito, que o propósito era maior do que a vontade dele. Então perceba como as nossas emoções estão totalmente vinculadas com todas as nossas decisões, com a nossa vida de uma forma geral. Né? Você tem uma experiência que você contou aqui que você tem na gestão pública, né? Na administração da, da Limpec, né? Que é Sim, uma sim. autarquia, né? A Limpec é uma Autarquia. autarquia, né? Da gestão municipal. E as pessoas às vezes sempre confundem, né? Acham que a Limpec cuida da limpeza urbana da cidade, que pega o lixo no dia a dia. E Sim. esse serviço, na verdade, está com a CESP, né? Fica na Já CESP, né? tem muito tempo que está com Tá acesso. com a CESP. Mas assim, o que é que a Limpec faz mesmo? Você que passou um tempo lá, qual o objetivo, fim desse organismo da gestão municipal? Tá. A licença operacional do aterro sanitário é de competência da Limpec. Tá, então, isso eu vou falar até 2016, né? Hoje eu não sei mais como é que A está, mas licença operacional quer dizer é a que licença permite que de alguém opere. operacionalização, é isso. Então, quem responde pelo aterro sanitário hoje é a Limpec. Mesmo estando a Naturale lá, né, fazendo Sim, a operação, mas a licença junto ao INEMA é da da Limpec. Limpec. Então, é a Limpec quem tem a ortoga para poder fazer o uso daquele espaço. Então, a validação dos serviços da Naturale, eu acredito que é validado pela Limpec. Então, todas as licenças são emitidas em nome da Limpec. A Limpec terceirizou lá o trabalho, né, para a Naturale, através do município, mas tem os gestores da Limpec que devem estar fazendo lá a validação do que está sendo executado no aterro sanitário. Em paralelo a isso, aí eu quero inclusive mandar um abraço para o meu amigo Alden, né? Irmãozão. E tem essa campanha bonita que ele está fazendo agora, muito bonita por sinal, que é um trabalho que vem sendo dado continuidade desde a gestão também, da minha Era gestão, da sua né? gestão, né? Então Que já vinham eu os lembro que o jardins, jardim já era da isso, sua gestão já. e aí foi de uma forma muito proveitosa, né? Repaginada, com recurso. Na minha época, nós tínhamos 17 milhões para trabalhar na Limpec. Tá? Hoje eu não sei qual é o orçamento, mas eu tenho certeza que Que é é muito maior do maior. que se operava. Tá? E naquela época a gente teve que fazer corte de muita coisa, né? Porque quando eu já peguei eram 34 milhões quando era Alfredo, caiu para 21 milhões quando era Valentina e para minha mão veio com os 17 milhões. Mas eu também já peguei no final de gestão de Ademar, né? Então foi em abril do último governo do último ano da gestão de Ademar, de abril a dezembro. Peguei mesmo já aquele momento que você já está raspando o fundo do taxa, que você só repassa mesmo o custo da folha de pagamento. Mas nós conseguimos implantar alguns jardins ainda aqui, fizemos um trabalho de educação ambiental muito forte, tanto em empresas quanto também no município. E aí veio o Janete, em seguida a Aldeni. A Aldeni é um menino muito inteligente, trabalhou comigo também dentro da coordenadoria, quando eu fui coordenador de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular, o Aldeni estava ali comigo, um braço direito, tenho um carinho muito grande por ele, torço muito, né, cada vez mais para o crescimento dele e desejo que ele possa alcançar, inclusive, lugares mais altos, Amém. porque É um bom moleque. é um merecedor, um batalhador. E a vida, o mundo evangélico, você conheceu o evangélico desde cedo? Ou você já conheceu o evangélico mais adulto, assim? Era uma coisa mais da família? Porque Mas você falou com seu pai, meu parece que seu pai, pai já. não, meu pai não era cristão, é uma coisa interessante, né? Mas ele tinha esse hábito de todos os dias de manhã a gente acordava ele cantando o cantor cristão, tá? Então, Nossa. ele fazia tudo que tinha que fazer, pegava um hináriozinho lá e começava a cantar, né? Firme nas promessas do meu salva. E aí, todos os dias ele cantava um hino do cantor cristão. Me despertou interesse. Né? Nessa época eu comecei a namorar uma menina que ela era da Igreja Batista, eu comecei a visitar, passei a frequentar a parte dela, né? A motivação, na A verdade, era motivação, ela, ela é. e foi a melhor coisa que eu fiz, porque a partir desse momento então, eu comecei a conhecer de fato, caminhar com Cristo, né? E a partir daí não desisti mais. Estou fazendo inclusive agora o curso teológico,
Que E bom, né? para mim é um caminho irresistível, né? Quem trilha esse caminho na sua essência, na essência do evangelho, que é o amor, é impossível você olhar para trás. Mas você é um cara que também tem uma aproximação muito grande com a ciência, né? A partir dos estudos que você faz, do trabalho que você desenvolve, tem muito de conhecimento científico. Isso. Aí minha pergunta a você é a seguinte: dá para fé e razão caminhar junto? Eu lembro que tem um texto clássico do Papa João Paulo II que falava sobre essa questão de fé e razão caminhando juntos ao mesmo tempo. No texto dele diz que essa possibilidade era real, de fé e razão caminhar. Dá para fé e razão caminhar junto? Porque para muitas pessoas não dá. Mas cada vez eu continuo mais convicto de que a ciência comprova aquilo que a fé estabelece, sabe? Então, por exemplo, hoje você vai ver que tem vários estudos da neurociência que as pessoas que desenvolvem algum tipo de fé, eles têm um tipo de recuperação muito mais efetiva e muito mais rápida, Sim, sim. porque o nosso sistema neurológico começa a liberar algum tipo de substância. Isso, há muitos anos atrás, já se pensava nisso, tinha alguma correlação, mas você não tinha estudos. Hoje você tem os avanços tecnológicos ajudando a comprovação daquilo que muitas pessoas já falavam atrás. Então, para mim, é uma tendência totalmente natural de que a ciência vai comprovar muita coisa que a fé, há tempos atrás, mesmo sem ter a convicção, a comprovação, estabelecia essa relação. Hoje a gente tem, pelo advento da tecnologia, essas comprovações. Dá sim. A neurociência é um caminho, a programação neurolinguística é outro caminho para perceber que a fé está totalmente ligada Eu com fui essas conexões. eu fui na igreja na quadrangular, né, na sede, e no domingo para amanhã você era o pregador, né? Então você fez uma pregação que eu fiquei assim encantado, né? Porque você trouxe elementos científicos da neurociência, neurolinguística, eu não sei se realmente era isso, e também da religiosidade, da fé. E você conseguiu juntar aquilo ali. E foi assim uma coisa, para mim, esplêndido, velho. Foi assim, foi uma mistura, foi uma coisa que Mas, me deu um olhar sobre muita coisa assim muito diferente. Júnior, tem uma coisa que eu gosto muito de falar o seguinte: a fé, ela vai ser inexplicável. Porque a fé é aquilo que você acredita, é a sua crença. E a sua crença provavelmente foi a partir de alguma experiência que você viveu. Verdade. Então eu não posso jamais falar da fé de ninguém. Mas quando eu pego esses conjuntos de fés, né, fé aqui, fé ali, e de experiências que as pessoas viveram, e começa a trazer isso para os elementos da neurociência, a gente começa a perceber que aquilo tem uma correlação. E você começa a estudar, você vai perceber que está totalmente interligado. Então, todas as vezes que eu sou convidado para trazer alguma mensagem em qualquer lugar, eu faço questão de trazer o estudo da palavra com a nossa atualidade, com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Essa vai ser uma frase clássica que vocês vão me ouvir falar muito quando eu estou pregando. Quando eu pergunto qual é a maior dor do mundo, aí a pessoa diz assim: uma dor de dente, uma dor do parto, a dor disso, a dor daquilo. Eu digo: olha, para mim, a maior dor do mundo, antes de conhecer a dor da morte de meu pai, era a dor no rim. Porque eu tive uma crise renal uma certa vez e desmaiei, tá? Em cima da cama, uma dor insuportável. Então, até aquele momento, era a dor que eu senti, né, com a pedra, com o cálculo no rim. Mas depois que meu pai faleceu, para mim a maior dor do mundo foi a dor da perda. Então a maior dor do mundo é a dor que você está sentindo, que talvez para alguma pessoa que está nos assistindo aqui agora é uma dor insignificante, desprezível, tá? Mas para a pessoa que está sentindo aquilo ali, então esses casos de fé ele precisa sempre ser estudado para ter essa correlação. Então todas as vezes que eu tiver elemento suficiente para trazer a espiritualidade com a ciência, com a neurociência e com as experiências que a gente vive, eu vou só introduzir elementos na pregação para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Entende? Entendo, Então, sim. essa é a facilidade de alcançar, através das ferramentas, as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E quando eu falo precisam ouvir, não é porque elas estão inseridas em algum contexto que contradiz a palavra, é justamente para que elas também sejam inseridas nesse contexto de amor. Porque o evangelho é o amor. Ele simplesmente se baseia no tema central, que é o amor. Tudo que foge disso
Só que o amor, ele também tem os seus limites. Existem limites entre o seu relacionamento com sua esposa, ou vocês podem tudo? Não, não Não dá, pode não tudo. dá para. E nesse estabelecimento de amor também tem os limites que Cristo estabelece para nós. Porque, porque senão a gente começa a infringir aquilo que é o mais precioso, que é o respeito dentro da relação. O amor também ele impõe respeito. O amor pelo meu filho também impõe esse respeito. O amor pelo meu pai, o amor do meu pai por mim, dos meus filhos. Então, essa correlação, eu acho que existe exatamente essa confusão, né? Que o amor, às vezes, tudo pode. Não, não é isso. Entende? Então a gente estabelece aquilo porque eu amo meu filho, mas eu posso permitir que ele faça tudo? Pelo menos enquanto ele estiver sobre a minha responsabilidade, não. Porque eu sei que algumas coisas que ele fizer provavelmente vai prejudicá-lo futuramente. Então eu estabeleço os limites, sei até onde o que ele pode, não um horário para brincar, para jogar, mas tem um momento dele para estudar, tem um momento para fazer as atividades dele, tem um momento para cuidar dele, e tem um momento que é um momento livre dele para ele fazer o que ele achar que ele tem que fazer, e tá tudo certo. Qual o desafio, assim? Eu tenho, assim, minha filha tem 3 anos, né, André? E eu, assim, falar a você que educar é um negócio difícil. Eu falo com as pessoas sempre assim, rapaz, eu quero ter outro filho, né? Mas qual é a grande questão de ter outro filho? Não é alimentação, é tempo. Tempo. Porque eu acho que no mundo de hoje, a presença da família próximo da criança é uma coisa que tem que ser fundamental. Porque você tem um mundo que é de muitas possibilidades, Nossa, né? Um mundo gigantesco, assim, de possibilidade para a criança. Então, se você não estiver ali próximo do seu filho para orientar, para ajudar ele a entender e ajudar ele a fazer boas escolhas, é muito, muito mais difícil. Então eu tenho essa preocupação em ter um outro filho, né? Porque justamente porque disso, da questão de tempo. sim, E eu percebo que você também tem uma relação com seu filho muito afinada, assim, às vezes vocês botam vocês na praia, fazendo yoga, né, testando o corpo e tal. Como o caminho para educar uma criança de 10 anos, 10, 12 anos, seu filho deve ter tô hoje, né? com 13 agora. 13 Um de anos, 13, né? outro de 5. Um de 13 e um de 5, né? Qual a, que orientação, né? O que fazer para poder educar esses adolescentes, se conectar com eles, Perfeito, né? E ao mesmo tempo fazer ele confiar em você. perfeito, É um desafio que a gente tenta ser eu e Jamile sempre o tempo todo para que Maria não minta pra gente, para que ela confie na gente, né? perfeito. Como Tudo que nos falta é o que sobra nas crianças, que é exatamente tempo. Então, para desenvolver isso é relação. Como é que você. Ó, vamos pensar o seguinte: é, é, Você falou uma coisa que isso aí foi massa demais, velho. Tudo que nos falta é o que sobra da criança tem. imagine que a criança precisa de tempo, É verdade. e é o que ela mais tem, é tempo. Então nos falta tempo. Quando eu tenho minha rotina com meus filhos, né? Eu acordo 6 horas. Eu acordo 4h30 da manhã, vou para a academia 5 horas, volto 6. Então minha atividade, na verdade, dentro de casa começa às 6 horas. Aí preparar o café, passar a roupa dele, tal, tal, tal. Primeiro o Guilherme sai mais cedo, de 13 anos, e o Gustavo vai comigo para a escola. E aí ele tá ali levantando. Pô, meu tempo tá ali cronometrando, reduzindo, quando dele, na verdade, está começando. Então, quem falta tempo sou eu. Quem, na verdade, está apressado sou eu. Ele não tem pressa. Ele quer tomar o café dele confortável, quer chegar na escola ainda acordando. Essa rotina, eu preciso primeiro perceber o que é melhor para ele. Agora, eu preciso participar. E o que é mais fácil hoje? Vou voltar àquela frase que nós falamos, é terceirizar a responsabilidade que é nossa. Muitos filhos hoje estão inseridos num contexto de depressão porque os seus pais não participaram da sua criação. A verdade é essa. Abriram mão da criação de seus filhos. Então, eu não tenho meu pai presente, eu não tenho minha mãe presente, eu tenho a professora, eu tenho a minha secretária, que é a pessoa que cuida. É mais fácil que eles confiarem nessas pessoas do que confiarem em mim, porque eles não me veem. Saio de manhã, eles estão dormindo. Volto de noite, eles estão dormindo. Como é que você quer que seu filho tenha confiança em você se você não participa? Como é que é desenvolvida a confiança? Como desenvolveu a sua confiança em Jamile? Vocês se conheceram, passaram a perceber como é que o outro funciona,
Verdade. Começaram a compartilhar da vida de vocês, da experiência de vocês e decidiram caminhar juntos. Então a confiança é uma troca. Só vai existir confiança se você entregar também aquilo que tem para o seu filho e o seu filho vai retribuir isso para você. Eu estou levando ele para. Eu sempre faço essa analogia, porque o que acontece muito é que nós compramos tudo para os nossos filhos: telefone, videogame, e aí preparamos tudo. Eles não querem isso. Eles não só querem isso. Isso vai passar em algum determinado momento da vida deles, mas o que vão ficar são memórias afetivas que foram geradas no decorrer da criação deles, sabe, Edvaldo? Então, Júnior, quando eu penso isso comigo, eu sempre penso o seguinte: poxa, eu preciso inserir eles, ele está comigo no workshop. Eu vou para algum lugar que eu possa inserir. Esse final de semana nós fomos para a roça de meu pai. Como ali, no momento que eu pisei os pés ali, eu lembrei de toda a infância que eu convivi com meu pai ali. Momentos bons e momentos difíceis. E memórias, elas são geradas, sejam bons ou sejam difíceis. O que você quer que seu filho viva é preciso ser semeado hoje, é preciso ser plantado hoje. Como desenvolver isso é com o tempo. Eu preciso saber o que é importante para a vida dela. Eu preciso saber o que é importante para a vida dele. E nos salões de treinamento, às vezes eu costumo dizer que talvez ali dentro já foram ouvidas coisas que nenhum confessionário com padre se for ouvido. Que nenhum diálogo com o pastor talvez fosse Externar. revelado, externado. Entende, irmão? Então, assim, é um processo que vai além daquilo que a gente consegue imaginar. Porque são pessoas que estão carregando dentro de si traumas, doenças, momentos difíceis que carregaram a vida toda. Eu quero que meu filho, daqui a algum tempo, ele esteja dentro do salão de um treinamento e ele vai estar, não mais ao meu lado, mas para vivenciar, ou quem sabe também para ministrar os treinamentos, e ele tem as memórias afetivas as melhores possíveis. André, você é um pai rígido, sou, eu cobro, eu estabeleço limites, mas em todos esses momentos eu estabeleço para ele algumas perguntas. O que você quer? Você sabe aqueles papéis que são responsabilidade sua, forrar sua cama, primordial é desenvolver suas tarefas, então qualquer coisa que vier antes disso, dos seus estudos, você está quebrando o princípio da hierarquia para você cumprir. Encher as garrafas de água é responsabilidade dele. Então tem algumas tarefinhas que são responsabilidade dele. Eu sempre pergunto para ele: o que você quer que eu faça? Que eu te cobre ou que você assuma as suas responsabilidades? Então às vezes a gente quer dar tudo para os nossos filhos. Quando a gente dá tudo, e esse é um grande defeito nosso, tá? Eu não tive isso e vou dar tudo para os meus filhos. Então você está dando tudo para os seus filhos, você está dando também a ele a possibilidade dele não viver aquilo que você viveu. Então nem 8 nem 80, crie caminhos para que ele desenvolva aquilo que seja mais saudável para a vida dele. Meu filho foi eleito em 2020, 2021, vocês acompanharam isso. O aluno primeiro colocado nacionalmente, né, no sistema Aridissá, disputando com 15.627 crianças. Bacana. Tá? Acompanhei, você botou na rede Então, social, acompanhei. foi um plano que ele fez para ele. E eu perguntei, Você não não, eu só dava as orientações. orientações, mas ele mesmo traçou o caminho, ele percebeu o que ele queria, traçou e a buscar suas ajudas. Exatamente. Então, quando ele vem me perguntar Bem alguma maduro, coisa, né? eu sempre pergunto para ele. Porque quem vai movimentar é as perguntas, não é a resposta. Caminho. É o Mágico de Oz, né? No filme Alice, o País das Maravilhas. Sim. Qualquer lugar serve se você não sabe para onde você vai. Então, qualquer caminho vai lhe servir. Agora, se você tem um objetivo, começa a criar as estratégias do que é interessante. Então, tudo dele, ele é um menino muito estudioso. Toda vez que ele vem me fazer alguma pergunta, eu sempre devolvo para ele com uma outra pergunta. É o método aristotélico, né? Não é para você. Você tem que criar uma forma dele pensar. Porque hoje as nossas crianças, ela tem tudo pronto. Porque nós estamos entregando tudo na mão dela. Brinquedos eram nós que nós construímos. Então, nós desenvolvimos um sistema cognitivo. Você precisava criar seus carros de lata, de madeira, Fiz de. muito. Carro de Entende? lata de óleo, A gente de lata começava a de leite. desenvolver um sistema cognitivo neurológico a partir de um olhar mesmo de testa, opera, se deu errado eu refaço. Então a gente começava a perceber isso. Hoje não, tá tudo. O caminho mais fácil é você procurar o Google, é você procurar. Então você está encurtando, está criando atalhos onde você precisava construir um caminho.
Então, respondendo a sua pergunta, é de fato perceber o que os nossos filhos precisam e construir o caminho que eles precisam, mas é de mão dada com eles e não abrindo o caminho para eles, né? Fazendo o trilho junto. Já viu aquele, aquele espaço de grama que de tantas pessoas passarem Sim, sim, criou um sim, sim, caminho? sim, sim. É mais ou menos isso. Você nesse teu, eu não sei se é um novo trabalho no seu workshop, ou se é uma coisa que você já vinha fazendo, mas eu vi nos últimos dias que você vem falando muito sobre educação financeira. E eu bato nisso, André, muito, por que que a escola não tem educação financeira para os alunos, né? Eu acho que acho que essa educação é tão importante para a vida das pessoas quanto matemática, quanto história, quanto português, porque eu percebo que a gente, provavelmente as famílias mais pobres, não sabe se relacionar com Não, dinheiro, não sabe. não sabe, muitas pessoas acabam sendo dominadas pelo dinheiro, não domina o dinheiro. Perfeito. Então, eu não sou um grande expert da dominação da grana, mas minha esposa é muito. Que bom, E aprendi muito que com bom. ela, aprendi muito com ela. Então, o Jamila é uma pessoa que ela anota tudo que compra, tudo anotado, André, no Perfeito. caderninho, Que show. né? Então, ela faz as contas no mês, tudo certinho, faz, faz processo para poder fazer a economia. Então, ela não deixa o dinheiro dominar ela de jeito nenhum. Que Então, legal. é muito legal. E eu aprendi muito, né? Eu sou aluno da Rebelde, mas eu acho que eu vou melhorar. Então, quando eu fizer esse curso, talvez eu saia de lá 100%. Maravilha. Tá Não, convidado. é, 16 de setembro. então, assim, como é, principalmente para um país como o nosso, que falar de dinheiro parece que você está falando de uma coisa que é proibido. O brasileiro tem essa coisa, né? A gente se criou uma cultura no Brasil de que ter dinheiro é uma coisa ruim, falar de dinheiro é pecado. Não fale de dinheiro não, pelo amor de Deus, não sei o quê. Então, assim, como vencer essa barreira? Como é que você consegue Perfeito. fazer esse processo, esse trabalho da educação financeira? Trazer só um dado aqui importante, tá? 80% dos brasileiros estão endividados. 57% dos casamentos são divorciados, né? A causa do divórcio, 57% também é em questão do dinheiro. E 35% se declaram analfabeto financeiramente. Ou seja, ele não conhece absolutamente nada de finanças. Então é um dado muito preocupante. Agora, como é que nós crescemos? Principalmente os pobres, negros da periferia, da favela, que não têm acesso a absolutamente nada. Eles cresceram ouvindo seus pais dizerem: vocês estão achando o quê? Que eu achei dinheiro em árvore? É, dinheiro igual a Dinheiro, capim, que dá em entende? ramo, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Então, isso são crenças e a gente começa a É trabalhar primeiro. verdade. Essa jornada Mais Poder, que é uma jornada que trabalha exclusivamente a questão financeira, ela fala sobre a relação emocional com o dinheiro. E o dinheiro é emocional. Tá? Por que eu falo que dinheiro é emocional? Porque o dinheiro é justamente para suprir uma demanda emocional sua. Então, dinheiro é emocional. Quando a gente fala sobre dinheiro, tem pessoas que têm um tabu tão absurdo porque eles cresceram vendo que todas as vezes que seu pai recebia dinheiro era uma discussão dentro de casa com a mãe. Então, qual é o Verdade. caminho neurológico que ele cria? Que o Bloqueio. dinheiro é a raiz de todos os males. E aí tem até um texto bíblico que as pessoas de forma equivocadamente ressoam, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico herdar os reinos dos céus. Então, ele tem toda essa questão de que, olha, não pode ser rico, tal. Pelo contrário, eu digo que as pessoas precisam enriquecer mesmo, prosperar. Você só não pode ser servo do dinheiro. O dinheiro precisa te servir. O dinheiro precisa estar realmente sendo dominado por você. Então é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Nós estamos aqui hoje, entrei aqui e falei para você, Edivaldo Júnior, que massa, cara. Pô, que legal. Como foi que você construiu isso aqui? Tem que ter dinheiro, não tem Tem que ter jeito. dinheiro. Para se alimentar tem que ter dinheiro. Eu tenho um amigo que ele diz assim: o céu azul e o amor é lindo, mas sem dinheiro você não sobrevive. Então, é isso mesmo. O céu é azul, o amor é lindo, mas sem dinheiro é pouco provável. Até aqueles que vivem de doações, eles vivem de doações porque alguém doou alguma coisa através do dinheiro, né? Eu tinha um professor no curso que eu fiz de mecânica, que ele dizia assim: quando o dinheiro sai pela porta da frente, o amor sai pela porta do fundo. É. Ele falava isso. E é interessante você falar isso, porque o que acontece? 57% é o percentual de casais que se separam por causa do dinheiro, então aí a gente já tem um fator que a gente precisa já começar a pensar, poxa,
eu não tenho um diálogo legal do dinheiro, porque se eu tivesse, eu não faria parte desse percentual. Alguém que esteja nos assistindo provavelmente não teve esse domínio, perdeu dinheiro, e aí o que que aconteceu? O casamento que esses temas não eram abordados acabou de fato realmente se Eu perdendo. conheço casamentos que terminaram porque de questão financeira. Conheço. E aí o que que acontece, cara? Sempre na minha cabeça vem o seguinte, aí é uma crença minha agora, tá? É uma crença minha. O rico cada vez vai ficar mais rico e o pobre cada vez vai ficar mais pobre. Por quê? Porque na hora da oportunidade, quem é que tem o dinheiro para aproveitar a oportunidade? É verdade. Então, quando eu falo para alguma pessoa, cara, vem fazer comigo a jornada, não é porque eu quero enriquecer. Claro, quero. Cada dia mais ficar rico. Eu quero ter a oportunidade de ajudar as pessoas, eu quero ter o poder de mudar e transformar a vida das pessoas, mas tudo isso começa na nossa mente, tá? A gente fala muito sobre essa questão. Nós fomos prejudicados. A história nos demonstra que nós fomos prejudicados porque nós fomos escravos, porque nós não tivemos direito à educação. Mas eu preciso me apegar a isso de forma a me tornar uma vítima disso? Não. Eu vou estudar a história, respeitar a história, contar a história, mas também mudar a história. Fundamental. Exatamente. Fundamental. Então aí tem Nelson Mandela, né? Que chega à presidência da África do Sul com aquela frase clássica dele que na vida ele nunca perde. Ou ele ganha, Ele ou ele aprende. aprende. Então, o que que eu estou aprendendo com todos esses processos que eu estou vivenciando de falta de dinheiro? Porque se eu estou ciclando, eu não estou aprendendo nada, mas se eu passei no estágio, já saí desse estágio, estou no outro estágio, ainda não tenho dinheiro suficiente, mas já estou em outro estágio, opa, já estou evoluindo. E aí eu pego o Barack Obama, que chegou na presidência da República, né, dos Dos Estados Estados Unidos da Unidos. América. Então, esses são o meu olhar de evolução. Eu preciso perceber quem está na frente. E com isso, Edvaldo, o caminho primeiro é realmente identificar tudo que você gasta. Outro dia eu estava fazendo uma mentoria e eu perguntei para a pessoa: vocês anotam tudo que vocês gastam? Não, não anoto. Eu falei: anote. Por quê? Porque a partir daí eu faço uma categorização. Pô, eu gastei isso, isso, isso. E às vezes algumas pessoas na mentoria falam assim: cartão de crédito. Cartão de crédito não é gasto. É uma modalidade de pagamento. Então você está utilizando o cartão de crédito para comprar o quê? Para comprar uma caneca, para comprar um vestuário, para comprar alimentação. Eu preciso categorizar isso para saber para onde é que meu dinheiro está indo. Depois eu tenho um mapa gastando tanto com transporte. E a partir desse parâmetro agora, né, desses resultados, dessas análises na minha frente, eu tenho agora talvez parâmetro suficiente para tomar uma decisão. O que que é melhor? Ou o que que eu preciso? Às vezes o cara tá comendo um iFood todo dia, tá delivery todo dia, tá indo todo dia pra boteca de Dona Joana. Será que não é melhor eu comer mais saudável? Ó, minha esposa cozinha divinamente, minha mãe, meu sogro, então eu tô rodeado de pessoas que fazem alimento de primeira qualidade. Todas as vezes que eu como fora, eu digo que eu pago caro e não como muito bem. Concordo com você. Entende? Então, então assim, é mais fácil você se alimentar de forma saudável dentro de casa. Então, esse olhar, e talvez seja mais econômico também, porque toda vez você vai comer fora, então esse olhar, mas isso precisa cada pessoa uma pessoa, cada análise é uma análise. Para mim, eu ia para as viagens, eu pegava meu smartphone aqui, abria, eu passei a fase, né, do caderninho. Eu até dou um planner e No oriento para as curso para as pessoas no pessoas, curso, né? é. Mas as minhas viagens eu queria, me lembro que eu fui em 2015 para Fortaleza e eu nunca tinha ido para o Beach Park, eu abri aqui, as pessoas achavam que eu estava passando mensagem para alguém, nada, eu estava alimentando a planilha da minha viagem. Eu queria saber quanto é que seria aquele custo daquela viagem, né? Eu já tinha um custo do hotel, da Transporte. hospedagem, tal, do aéreo, mas eu queria agora da alimentação para perceber como é que eu iria utilizar isso para os anos seguintes, né? Então fiz. Já tinha o cálculo para 4 pessoas, eu e minha esposa, mais meus 2 filhos. Eu falei, poxa, a gente agora pode pesquisar lugares melhor, com a qualidade melhor, com um custo mais legal. Então, a gente saiu, por exemplo, de um café da manhã de R$ 62 por pessoa para 27, tendo uma qualidade melhor. Entendeu? Então, é você saber, porque quando você conhece ali o nativo daquela área ali, ele vai te mostrar, olha, pô, tem uma comida típica aqui, que o preço é legal, a comida é saudável, aí você precisa ir lá para de fato certificar.
Então eu falei, opa. Aí no ano seguinte eu já levei eh, 3 casais comigo, todos meus cunhados, tá? Depois no ano seguinte eu levei minha irmã comigo. E a gente foi, cada vez que a gente foi aprimorando e tornando o custo mais acessível para que mais pessoas pudessem participar dessa experiência que para mim foi incrível. As pessoas, às vezes, quando falam em educação financeira, né? Na cabeça de algumas pessoas, parece que é, se educar financeiramente é perder dinheiro. Parece, não sei, acho que alguma coisa assim, como se o professor, o educador, fosse fazer com que ela perdesse o poder financeiro que ela tem. Mas, na verdade, pelo que você fala aqui, educar financeiramente é você, na verdade, conhecer os seus gastos, Perfeito, porque a partir do momento que você conhece, você pode fazer outro tipo de escolhas, né? perfeito. Isso é Melhores escolhas, né? Inclusive, né? Vamos lá. Eu vou fazer aqui basicamente do ano. O que que a gente faz na maioria das vezes? Em janeiro a gente compra material escolar. Isso precisa estar no meu orçamento. Ok? Meu carro vence no 3 de fevereiro. Tem que estar o IPVA. Tem que estar o seguro do carro que vence agora em outubro. Então, tudo isso meu é diluído ao longo do período dos 12 meses. À medida que eu tenho uma viagem que eu faço em setembro, ou que eu, enfim, qualquer mês, eu preciso imputar aquele. Eu só estou distribuindo o plano daquilo que eu quero e dá mais possibilidades. O que, que as pessoas têm medo? Elas têm medo do desconhecido. Só que pelo fator de ter medo de desconhecido, cada vez elas estão gastando mais caro. Porque se eu te convidar para ir para a viagem agora, que vai acontecer esse final de semana, você vai pagar muito mais caro do que eu que comprei em novembro do ano passado. é verdade. Entendeu? Eu viajei com minha família toda com R$ 800 para Fortaleza. Passagem de ida e volta. Então, cada pessoa saiu R$ 200, R$ 100. Na Black Friday, a gente, opa, eu já tenho o meu plano todo para o ano. Então, aí tem um fator importante, viu, Edvaldo, que eu queria aqui ressaltar. A área de planejamento estratégico me ajudou muito, porque a minha vida toda foi fazendo plano para as indústrias, né? Então, eu botava lá a máquina vai operar X tempo, vai parar para manutenção. Então, eu peguei isso também comecei a colocar na minha vida. Eu vou trocar de carro no período tal. Então, eu já imputava ali um custo, fazia a depreciação do meu veículo, quando é que ele ia estar, mas no período tal eu vou fazer uma troca. Eu vou reformar minha casa no período tal. Eu não espero o 13º cair. Eu não espero. Eu espero, na verdade, o meu plano. Se isso coincidir com o 10º, Massa. se isso coincidir com a PLR, se isso coincidir com as mentorias que eu estou fazendo, com os treinamentos que eu estou fazendo, ótimo. Se não, e tem também um custo de doação que está incluso ali. Poxa, eu vou doar esse mês X%, seja para a igreja, seja para fulano, seja para Beltrano, seja para alguém que está precisando. Eu me lembro que em 2017 eu acabei mantendo mesmo alguns amigos meus durante 5 meses. Eles estavam desempregados. E falo isso aqui, claro que eu não vou citar nome, né, por Claro, questão de claro, exposição, claro. mas falo isso inclusive com orgulho mesmo. Pô, que legal que eu pude Fazer isso. ajudar as pessoas. Então, o Mas dinheiro serve só para foi ajudar, possível porque você tem um planejamento. somente por causa do plano. E aí tem uma coisa que talvez a galera que não faz a educação financeira, ela não suportam isso. Elas não aprendem a dizer não. Mas todas Interessante. as vezes que eu digo sim para você, quando na verdade eu gostaria de dizer não, eu estou dizendo não para mim. Então, aí a gestão emocional, o trabalho das gestões das emoções vai fazer toda a diferença. Porque tem muita gente dizendo sim para as pessoas e dizendo não para si mesmo. Então, eu falo tranquilamente, cara, eu adoraria te ajudar, mas infelizmente não vou te ajudar, não posso te ajudar. E não posso não é porque eu não tenho condições, não. Não posso porque se eu te ajudar aqui agora, eu vou me prejudicar ali na frente. Se você pergunta para reserva de emergência, quem é que tem reserva de emergência? Quantas pessoas perderam seus empregos na época da pandemia, fecharam seus negócios, outras pessoas tiraram sua vida porque não tiveram reserva de emergência. Verdade. Então, a educação financeira ela trabalha todos esses pilares para que você possa seguir uma vida mais confortável. Eu lembro que a marca do seu shopping é um coração, né? E E o um cérebro, cérebro, né? é isso mesmo. Então, é para juntar emoção e razão, essa é a É, perspectiva. é você ter a equação de que momento você vai ter que usar a razão e que momento você vai ter que usar a emoção. Por exemplo, meu pai faleceu, né, domingo retrasado. Pô, tudo tem custo.
E tudo tem custo, é verdade. O tio de minha esposa faleceu tem 5 anos atrás. No dia que meu pai faleceu, ele fez 5 anos. Nós tivemos que trazer o corpo de São Paulo para aqui. Nós gastamos R$ 8.000 com todo esse custo de passagem aérea, de traslado. Então, no momento em que você está abalado emocionalmente, é o pior momento para você tomar decisão. Mas é o momento que você toma mais decisão. A maioria das vezes, quando nós estamos abalados emocionalmente, as nossas decisões elas são realizadas de forma impensadas e com tempo muito menor, porque o seu cérebro quer se livrar daquilo. O objetivo do seu cérebro é mandar informação e resolve, resolve, resolve. Por isso que é importante naquele momento você ter o equilíbrio para dizer qual é a minha tomada de decisão. Estou falando aqui de morte, mas isso sai para qualquer outro tipo de Verdade, tomada de decisão. Um verdade. casal briga aqui e decide se separar. Eles estão abalados emocionalmente. Então, qual a melhor medida ali agora? É equilibrar as emoções, pensar direitinho no que deve ser feito, para que nenhum dos dois tome nenhuma decisão Precipitada, né? equivocada, exatamente. Além dessa questão financeira, o workshop trabalha algum outro aspecto Emocional? emocional? Ou o emocional também discute essa questão, é também utilizado nesse processo financeiro? Primeiro a gente começa a jornada falando exatamente de como foi a sua criação. Eu digo que é o self financeiro. Self financeiro. Você pega aí seu telefone e faz uma selfie. Pronto, agora você vai fazer uma selfie da sua vida financeira. O que seus pais diziam quando você era criança? E começa a trabalhar as questões emocionais. Então, naquelas questões emocionais, você já está trazendo um monte de cura, sabe, Júnior? Porque a gente não consegue imaginar o quanto que da nossa infância nós temos da nossa vida adulta, o quanto que nós temos dos nossos pais em nós e que nós não percebemos. E aí você vai perceber que a questão financeira é a ponta do iceberg. Você precisa mergulhar para perceber a geleira que tem embaixo disso aí. E, e trabalhar hoje com desenvolvimento humano, eu fico assim, nossa, meu Deus, quantas pessoas estão sendo realmente curadas, transformadas, libertas, não somente na questão financeira, sabe? Nas suas relações. Casal que não consegue falar sobre dinheiro. Esse casal que não consegue discutir absolutamente nada. E eu fui um desses casais. A gente ia discutir alguma coisa, aí já começa a alterar os ânimos. Aí eu fui investir em educação emocional, fui investir em mim. Fui com minha esposa, nós trabalhamos de um processo exatamente para tratar as nossas emoções, entender como é que nós funcionamos, porque a gente acha que a gente se casa somente com a nossa esposa, né? Mas na verdade a gente se casa com a família dela e Verdade. ela se casa com a Com a nossa. nossa família, é isso E mesmo. quem diga o contrário, eu duvido que você não tenha uma relação saudável com a família de Jamila e E você perceber que vocês têm um relacionamento legal entre vocês dois. Tem alguma coisa ali que fica para ser resolvida em função de algum parente que está por trás daquilo. Óbvio que a nossa intimidade, a nossa relação é nossa, mas ela é carregada das culturas, do ensinamento, de tudo aquilo que. Então você pega duas pessoas, talvez com conhecimento diferente, com cultura diferente, com entendimento diferente, e passam a habitar na mesma casa. Imagina que loucura. Então, investir em emoção é exatamente você investir em sua vida por um todo, né? Em qu- curar sua vida por um todo. quando é o próximo curso, o próximo workshop? É a Jornada Mais Poder, 16 de setembro, ali em Busca Vida, no Resort Plaza Hotel, Sim, Bahia sim. Plaza Hotel, Vai, né? sim. Resort 4 estrelas, lindo. Sou apaixonado por aquele Muito lugar, aquele legal, né? espaço. É uma comida maravilhosa. Ali tem uma comida de Dadá aos sábados, né? Então você tem uma É, comida baiana, você tem feijoada, você tem. E sem falar no ambiente. Eu costumo dizer que Busca Vida hoje, eu não sei, não tenho esse dado comprovadamente, mas para mim é uma das regiões mais. O metro quadrado mais caro da região metropolitana, eu acredito que esteja ali. Então, quando você passa da portaria, você já tem um outro ambiente, uma outra esfera para você respirar. é outra cidade dentro da cidade, né? Você já entra na jornada mais poder a partir do momento que você já passa pela portaria. E ali é um lugar que A realmente jornada ela dura um dia 10 horas, inteiro, um dois dia inteiro. dias, um dia inteiro, né? A gente começa às 8h57 e vamos até às 19h37. Que bacana, velho. Qual é a importância da religião assim, na sua vida, mano? Rapaz, a religião é a base de tudo na minha vida, né? Tem minha família, que quando eu falo de religião, agora eu estou falando mesmo da instituição, tá? É, porque foi ela que me trouxe, né, os pilares, de, poxa, esse é o caminho. Minha família traz ali todos os valores
tudo que eu acredito. E isso só se reafirma a partir do olhar da religião. Então, é o convívio. Você é o fruto do meio. Tá? Eu sei que hoje a gente tem muitos escândalos, né, gente? Muitas pessoas acabam assim, poxa, eu não tenho religião, eu tenho uma religião, eu tenho uma denominação, eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sou grato a Deus por participar, por cada pessoa que passou na minha vida, sabe? A partir do pastor Manuel Roberto, que era da primeira igreja batista, ali hoje da igreja Osana. Depois eu vim para a igreja do pastor Neilton, ali na igreja do Gravatá. Me formei muito ali, muitos valores ali. A gente cuidando de pessoas, a gente também é cuidado, a gente é curado, a gente. Você, quanto professor, você sabe que aí você está Verdade, aprendendo com cada aluno seu é numa sala, verdade. numa pergunta. Então, aprendi muito. Hoje com o pastor Marquinhos ali no ponto certo. Então, são pessoas com olhares diferentes, mas que o resultado lá no final é o mesmo, é querer ter pessoas transformadas, vidas transformadas, famílias Eu transformadas. acho que as pessoas, a gente não pode jogar uma instituição que tem 10, 15, 20, 30 mil membros, né? Porque do erro de uma pessoa, de Não, duas, de três, né? Eu acho que as instituições elas têm que ser sempre preservadas. é. É, E uma coisa, Júnior, que assim, Paulo faz uma fala que talvez seja o maior desafio nosso. Ele diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas naquela época não tinham a vivência com Cristo, né? Boa parte de quem Paulo pregava não tinha a vivência de Cristo, mas tinha a vivência com Paulo e conhecia Paulo, que era aquele cara que arrasava, que mandava matar, que mandava açoitar. Então, quem era contra o regime, né, de Roma ali, ele Paulo quebrava. E agora ele está servindo aquilo que ele, a quem, na verdade, ele em algum momento acabou condenando, né? Então, houve um processo de transformação. E aí eu quero, mais uma vez, deixar também uma fala aqui muito importante, que para mim o maior pedido de perdão é a mudança de comportamento. que massa, velho. Quando você fala para sua esposa, quando eu falo para minha esposa, para os meus filhos, quando eu falo para os meus pais, me perdoe, o meu comportamento precisa falar muito mais forte do que a minha palavra, porque a minha fala precisa corresponder tem que ser congruente, né, com as minhas atitudes. Então, para mim, o maior pedido de perdão é a mudança de comportamento. Quando eu vejo uma pessoa, pode acontecer deslizes, claro, eu sou ser humano, você é ser humano, pode ser que em algum momento, essa semana e agora, sexta-feira, cara, poxa, eu fui levar meus filhos numa consulta ali, e eu fui, parecia que eu estava meio que aéreo, assim, sabe, vivenciando um momento com meu pai. No momento foi tão tudo, resolve tudo, eu e minha irmã tava ali, a família resolvendo e tal. A gente se emocionou. Só que na sexta-feira eu senti isso de uma forma muito Mais forte. mais forte, sabe? E eu falei, poxa, é nesses momentos mais vulneráveis que talvez você também possa, talvez não ter paciência com alguém. Então ninguém sabe quem está passando. E isso não deve, ou pelo menos não deveria, desconsiderar e desprezar todo o tempo que eu tenho de história que eu construí. Sabe aqueles castelos que a gente vai construindo na beira de areia com as crianças e daqui Claro, a pouco vem a onda e derruba? Não, a gente não está construindo castelo na beira da areia. A gente está construindo uma história de vida e que verdade. ela não pode ser desprezada, desconsiderada por um momento que Por um instante. talvez eu fale com, eu não sou esse instante que eu possa xingar você, talvez te tratar mal, sabe? Ou deslizar em algum momento. Essa história desse momento não me define. A minha vida toda é quem deve me definir. Entendeu? Então, hoje, eu passei a olhar também com esse convívio com as emoções, eu passei a olhar o ser humano de uma forma muito mais compreensível. Porque você começa a olhar para ele e começa a perceber que ali dentro dele tem um turbilhão de coisas que está vivenciando e que ele precisa liderar, talvez em fração de segundo, para ter respostas que a sociedade exige que Que tenha. dê, né? Então, tenha a vulnerabilidade de ser quem você é, na essência quem você é, sem permitir que ninguém te faça julgamento por causa disso. Você é feliz com a vida que você construiu até aqui, cara? Rapaz, cada dia que eu passo, eu me torno mais feliz. Porque hoje eu passo a olhar o André e eu começo a perceber as decisões, né, que a gente vai tomando e que vai construindo. Entende? E essas construções que nos trouxeram até aqui, eu passo, poxa, eu não poderia ter essa maturidade lá Lá atrás, atrás, já, cara. já pensei isso Né? várias vezes também. E aí algumas pessoas falam assim, não, mas aí você não tinha, tá? Eu falei, foi necessário. Eu tenho um videozinho que eu digo assim, ó, necessário é diferente de importante. Foi importante eu viver, mas não foi necessário. Necessário para mim
É aquilo que é imprescindível que aconteça. Talvez se meus pais investissem em educação emocional naquela época, porque educação emocional não se fala de agora não, gente. Se fala de muito tempo, tá? Eu vejo o Daniel Goleman já está falando isso há quanto tempo? Em 1999 já tinha um psicólogo da empresa que fazia treinamento conosco, falando desse processo de evolução. Então, isso é algo de muito tempo atrás. Só que nós não tínhamos acesso, Verdade, tá? Então, será que se eu tivesse acesso, seria necessário eu ter passado por aquilo? Não, porque Guilherme não vai passar por tudo aquilo que eu passei. E verdade. por que não vai passar? Porque também nós estamos fazendo filtros, né? Então, eu agradeço pelos meus pais, os meus irmãos mais velhos, terem filtrado um monte de coisa para que eu pudesse vivenciar hoje, para eu poder estar aqui contigo hoje. Então, talvez quem esteja nos assistindo aqui pode estar falando que agora foi necessário. Talvez não. Talvez você não investiu o quanto você deveria investir no seu relacionamento, nos seus filhos, na sua família, na sua educação, educação acadêmica e educação emocional financeira. E você está vivendo isso agora porque você passou a investir. Então é o tempo que eu faço de investimento. O investimento não é só o financeiro, não. É o tempo mesmo. Porque não é sobre a quantidade de tempo que eu tenho com meus filhos, é a qualidade do tempo que eu tenho com eles. Claro. Eu tenho 2 horas ali com meu filho ali, ele está aqui do meu lado, eu estou no smartphone e ele também está. Qual a qualidade que eu estou trocando? Não. Então a gente entra, ó, na mesa lá de casa, é proibido o telefone. A gente senta na mesa para o café da manhã, para o almoço, para a janta, é proibido ligar telefone, é proibido levar telefone para a mesa. Bacana isso. Porque ali a gente vai compartilhar exatamente do nosso dia a dia, né? Dos nossos momentos. Isso aqui toma muito nossa intenção. Demais. Treinamento, a mesma coisa. Estamos no treinamento, desconecta de telefone. Agora vai ter os intervalos ali, aí a gente tem um momento, né, para a gente poder interagir, gravar. Olha, tô aqui, galera. Eu acho que é esse tempo. Ontem nós estávamos na roça lá e faltou energia. Os meninos foram jogar bola, brincar, foram fazer isso. Eu subi no pé de jambo, fui arrancar jambo e tal. Eu falei, será que se tivesse aqui energia e a internet estivesse aqui ligada, a gente Já estaria. tá fazendo essa folia toda. Entendeu? Mas não foi assim que nós fomos criados. É verdade, é A verdade. gente tinha essa relação. Eu me lembro que a gente saía da igreja nos cultos de domingo. A gente vinha na época na lanchonete Lilás, eu voltava para casa 1 hora da manhã, caminhando, cara. A gente brincava e ficava na rua conversando de bate-papo. Até meia-noite, meia-noite e meia, depois cada um ia para sua casa tranquilamente. Então a gente precisa mudar essa geração novamente. A gente precisa implantar que essas ferramentas elas foram importantes, elas são Claro, importantes. verdade. Agora a gente precisa trazer o conceito da família. A sociedade só vai mudar quando a gente mudar a família. O reflexo da sociedade hoje é as nossas famílias que estão doentes. Eu sempre me pego, eu gosto de sempre ficar refletindo sobre as coisas, né? Eu estava esse dia pensando, eu estou fazendo outra graduação agora, né? E eu vindo da faculdade de Salvador e pensando, quais as pessoas têm disposição para lutar por tudo, velho. O cara luta por um emprego melhor, o cara luta para realizar um sonho pessoal, o cara luta por tudo. Toma não, mas ele tá sempre ali. Alguém fecha a porta, ele abre uma janela. Ele tem disposição, mas ele não luta pela família. Da família, ele abre mão rapidamente. Eu vim refletindo sobre isso, sabia? É o conceito que está sendo, sutilmente, isso está sendo implantado na sociedade. Por quê? Porque é melhor você pegar. Não deu certo, cara. Só que isso não me constrói. O que, que vai acontecer? Perceba. E eu desafio qualquer pessoa que esteja nos assistindo aqui agora. Eu desafio qualquer pessoa a ter relacionamento e desistir do seu relacionamento se ele não desiste de qualquer outra coisa também de forma também rapidamente. Talvez não tão rápido quanto no relacionamento. Mas padrões de comportamento eles são repetidos, João. A pessoa que faz uma coisa, ela faz tantas outras coisas da mesma forma. Talvez mude um pouquinho aqui e ali. Então ele começa a estudar um curso, não termina, começa uma academia, não termina. Os relacionamentos é sempre esses ciclos que não vão se fechando, porque nós não fomos forjados a trabalhar isso em nós. Então, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão dos meus pais, eu não abro mão dos meus irmãos, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão da minha esposa. De forma nenhuma, a gente vai estar ali, ó. O que Lutando. tiver dentro do meu alcance, sabe, para fazer, buscar todas as esferas possíveis, eu vou fazer. Quando eu perceber que aí não tem mais ferramentas em minhas mãos, eu não tenho mais competência, aí tudo bem.
eu vou dizer que eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance fazer. Mas qual é o caminho mais fácil hoje? É mais fácil para as pessoas abrir mão. Abrir mão. E aí eu abro mão nesse momento de Edivaldo Júnior, tá bom, opa, com o Júnior já aconteceu isso aqui, aí amanhã eu tô com o André. Aí com o André eu vou modelando e vou corrigindo no momento que eu vou me envolvendo com as pessoas. Por isso que as pessoas dizem, nossa, minha vida mudou quando eu conheci fulano. Claro, você já começou a perceber várias coisas que no outro relacionamento você tinha que agora não tem mais. E, isso aqui não vai repetir mais. Isso aqui eu não vou repetir mais porque eu já errei lá. Eu não posso, na verdade, Corrigir. viver uma nova relação dentro da mesma relação. Opa, é aquela frase que eu te disse. É a mudança do comportamento. Olha. Quais são os ajustes que ambos precisam fazer. Agora, também tem pessoas que já tentaram de tudo, aí eu concordo com a pessoa. Não dá, não adianta você estar aí. As pessoas estão sofrendo, estão apanhando dentro das suas relações, Não né? vale a pena. Não vale a pena, cara. Tem que buscar aí os caminhos, inclusive legais mesmo, né? Buscar a justiça e, de fato, ó, duas coisas que, para mim, crianças, idosos, relacionamentos. Cara, não tá dando certo, você já buscou todos os caminhos, já fez tudo aquilo que cabia mesmo. Talvez você não tenha competência, busca quem tem competência, vai buscar um psicoterapeuta, um psicólogo, alguma pessoa, sei lá, quem pode realmente ajudar vocês, né? Pessoas que já passaram por esse caso e que tiveram ali algum tipo de técnica, de ferramenta para ajudar. Busca, depois que não teve jeito, vai seguir tua jornada, vai seguir teu caminho. Qual o grande sonho de meu amigo André para o futuro? Meu amigo, hoje eu de fato sonho mesmo com a sociedade que a gente tenha a possibilidade de abrir as portas da nossa casa e dizer aos nossos filhos: podem sair e brincarem aí à vontade, que daqui a pouco eu chamo vocês para voltarem para o almoço. O meu sonho é ver uma sociedade transformada. Eu fico vendo assim, essas mulheres, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, Betinho, essas figuras que a própria Igreja Quadrangular no projeto da Casa da Provisão, Projeto Lucas e meu amigo Emerson aí, que é um missionário, sabe de tantos outros projetos que querem trazer essa transformação para a sociedade. E aí eu quero trazer mesmo essa responsabilidade para a igreja. Por quê, Júnior? Eu quero trazer essa responsabilidade para a igreja. A igreja talvez seja o canal mais fácil da gente se comunicar com o maior núcleo de pessoas possíveis, semanalmente. Verdade. Então, no mínimo, todo domingo eu posso falar para uma quantidade de pessoas. E essas pessoas podem multiplicar para os seus filhos, e os seus filhos podem multiplicar para os seus netos. Ou seja, eu já comecei a transformar um terço da nossa sociedade. Se esse terço replicar isso aqui na prática, a gente tem uma sociedade que a gente quer. Por que as pessoas estão indo para condomínio fechado? Até eu já pensei para condomínio fechado. Pensando na sua É filha, uma coisa pensando na pensando na minha filha, segurança. né? Eu nunca Isso. gostei de condomínio, sempre falei com o Emerson, moro em condomínio, nunca gostei. Eu sempre achei que condomínio limita muito minha liberdade e tal, não sei o quê. Mas depois que minha filha nasceu, Muda o nosso eu já olhar. mudei o pensamento. Muda o nosso Já olhar. falei, poxa, acho A que gente quer segurança para é, eles, a gente quer abrir a porta e dizer, poxa, não vai acontecer nada. é, Essa falsa impressão de segurança, né? Claro que tem. Então, meu sonho é esse. É a gente ter uma sociedade que verdadeiramente, sabe, que o poder público, que as pessoas que estejam ali não dependam daquilo ali, mas que ali seja uma missão, um chamado. Eu vou governar simplesmente porque eu quero transformar essa sociedade. Esse é meu sonho. é isso aí. Eu quero agradecer você, André, por esse papo maravilhoso aqui. Dizer a você que essa câmera está aberta para você mandar um recado aí para quem você quiser, falar o que você quiser. O nós é seu. Fique à vontade. Eu lembrei da frase aqui agora, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao estar de frente a uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então é essa frase aqui que eu quero realmente, como comecei, finalizar. Que nós possamos, quando estar diante do outro, a gente verdadeiramente se colocar como ser humano. Divaldo, não tem outro líder que me inspire mais do que Jesus. Para mim, ele é um modelo central de tudo, tá? Não tem, né? Não tem outro líder tão Maior, importante quanto, não né? tem. Tem. E quando eu vejo Jesus ele falar com seus discípulos, em todos os seus ensinamentos, tem um que me desperta muita atenção. É quando ele diz para os discípulos, ele começa a orientar os discípulos, ele diz que
ele vai partir e tal, tem toda aquela conversa, né, que antecede a sua ida. E ele diz: aquele que quiser ser maior no reino de Deus, que seja o menor. Só que ele não fica somente nesse discurso, ele pega uma bacia com água e começa a ir lavar os pés dos seus discípulos. Como dissesse bem assim, ó, esse é o caminho, é você servir. Então, se a humanidade tiver um entendimento que eu estou aqui, que eu posso crescer e você também pode crescer, que em um momento eu vou te servir e que no outro momento você também vai me servir, nós vamos caminhar de mão dadas sempre, cara. O problema é que o ser humano, no dia de hoje, sempre quer levar a vantagem em cima do outro. Então, isso acaba criando uma ruptura para aquilo que Deus nos chamou para ser. Porque a gente nasceu para ser exatamente a imagem e a semelhança de Deus. É amar o nosso próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então é isso. Obrigado, André. Obrigado a vocês que nos acompanhou até aqui. Como eu falei, o Nós é política, é história, é emoção e é inspiração. Foi um prazer imenso receber o André aqui, um cara fantástico, com uma história de vida fantástica e de conhecimento assim, realmente que nos ajuda a nos encontrar e faz da gente um ser humano melhor. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Aqui é Valeu. política, é história, é É emoção. isso, meu nobre. Obrigado Aqui mais é uma vez nós. aí. Junto, ótimo demais. Aqui pode girar qualquer Pode girar, pode girar.